Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, bom dia. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Hoje, 9 de fevereiro, domingo, nosso coração se enche de alegria por mais uma vez podermos subir a escada da nossa igreja e adentrar ao átrio e à nave central da nossa igreja para participarmos da Santa Missa, para assistirmos à celebração do Santo Sacrifício da Missa. É um momento lindo, um momento abençoado na nossa vida católica e quero compartilhar com vocês uma frase do Evangelho de hoje. Vamos trabalhar a nossa meditação sobre isso. Que o Evangelho de hoje é tirado do livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo 4 diz assim: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. O Papa João Paulo II trabalhou esse tema, avançar para águas mais profundas. Ou seja, devemos investir alto na evangelização, na busca de Deus, na chegada àqueles que estão longe de Deus através do anúncio fundamental da nossa fé. Essa ordem dada a Simão Pedro é também dirigida a mim e a você neste domingo. Deus nos chama a avançar, a não ficarmos na superfície da vida espiritual, a não contentarmos com o pouco, mas a irmos além, a mergulharmos na profundidade da nossa fé e da nossa missão. O Evangelho de hoje é uma preciosidade e vemos que Pedro e seus companheiros estavam cansados e desanimados. Isso não é novidade em nossos tempos quando nós encontramos pastorais, lideranças, pessoas cansadas, desanimadas, às vezes até preguiçosas, com aquela preguiça espiritual, deixando a catequese, deixando a coordenação, deixando a participação, porque há um estupor de preguiça, de falta de engajamento que cresce muito na nossa igreja. E é uma doença tão terrível que ela entra também no coração dos sacerdotes, dos diáconos, dos religiosos. E de repente você vê um sacerdote, um religioso, que não avança, que fica naquela pastoral de manutenção, como diz o documento de Aparecida e as palavras do Papa Bento XVI, que são a doença para a igreja. A pastoral da manutenção, você fica contente com aquelas dúzias de pessoas que você tem na igreja, nas suas poucas pastorais. A cidade está crescendo, precisando de fazer uma capela lá do outro lado, formar uma comunidade, evangelizar, mas a preguiça, a falta de entusiasmo, a falta de encorajamento vai matando a missão da igreja. Nós não podemos acostumar com aquilo que já alcançamos. Lembre-se, prezado sacerdote, prezado coordenador, ministro, qualquer que seja o seu trabalho na igreja, não podemos contentar-nos com aquilo que nós já alcançamos. Os apóstolos estavam entrando no desânimo. Eles haviam trabalhado a noite inteira sem sucesso. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, como estou dizendo? Trabalhamos, rezamos, mas parece que nada muda. A gente vai ficando cansado, porque o nosso grupo é só esse pouquinho de gente. Não, nós não podemos desanimar. São Francisco Xavier dizia, onde tem uma alma, tem um campo missionário aberto. Então a gente não pode desanimar. Pedro poderia ter recusado o pedido de Jesus, mas escolheu obedecer. E o resultado foi um milagre. Suas redes se encheram de peixes como nunca antes. Aqui está uma grande lição.
quando nós tomamos consciência de que Deus está nos chamando, aqui está uma grande lição. Quando confiamos em Deus e obedecemos a sua voz, Ele realiza maravilhas em nossa vida. Essa é uma verdade que muitas pessoas testemunham. Quando eu confio, quando eu me jogo no mistério, isso precisa de almas humildes para fazer isso. Essa confiança naquilo que a gente não vê, naquilo que eu não enxergo, naquilo que eu não toco, porque Deus é intocável, Deus é mistério. Na nossa condição histórica, de um espírito encarnado num corpo material, nós não temos como lidar de maneira, por assim dizer, visível com o mistério. Porque a visibilidade do mistério só se dará quando o nosso espírito purificado sair desta matéria que nós estamos nela. Então, Ele realiza maravilhas em nossa vida, maravilhas invisíveis. Vivemos, portanto, meu dileto ouvinte, tempos difíceis, em que muitos cristãos desanimados diante dos desafios, das dificuldades da evangelização, da crise moral e espiritual do mundo, e por que não dizer da igreja? Fica fácil desistir, como Pedro naquela manhã. A paróquia onde o padre deu um escândalo, onde o bispo deu escândalo, onde o religioso deu escândalo, onde o encontro de casais, uma pastoral deu escândalo. Então isso cria um certo desânimo nas pessoas e o demônio usa isso. Satanás sabe usar com as suas artimanhas as dificuldades que irmãos e irmãs nossos causam nas nossas comunidades. Aí você tem aquela tentação que ele coloca no seu coração para você não confiar na igreja por causa dos maus comportamentos. Como se um padre, um bispo, um papa, um diácono, quem quer que seja, um cardeal, fosse a igreja. A gente fala isso aqui sempre, mas precisamos falar, porque a Santa Igreja de Cristo ela é maior do que nós. Não é o mau exemplo, não é o escândalo de quem quer que seja na igreja que vai abalar o mistério. O mistério da igreja é inabalável, porque ele se confunde com Cristo. Cristo é o ressuscitado que vive no nosso meio. Nós somos filhos da igreja e, portanto, não podemos desanimar. Se você é membro de uma comunidade onde houve escândalo, retoma com coragem a sua fé. Não desanime. Nunca. Não desanime. E nosso Senhor Jesus Cristo nos diz hoje: não tenhais medo, avançai. Não pareis no meio do caminho. Lançai novamente as redes. Isso significa que mesmo quando achamos que já fizemos tudo o que podíamos, Deus nos chama a confiar mais e a tentar de novo, pois é Ele quem conduz nossa missão. Portanto, concluindo esta primeira parte do nosso programa, depois do milagre da pesca, Jesus diz a Pedro: doravante serás pescadores de homens, no Evangelho de hoje. Pedro não foi chamado apenas para pescar peixes, mas para ganhar almas para Deus. Cada um de nós batizados tem consigo esta missão. Nossa fé não pode ser vivida apenas no interior de nossas casas ou no silêncio do coração. Precisamos anunciar a palavra, testemunhar Jesus no trabalho, na família e na sociedade. Avançar para as águas mais profundas significa também
evangelizar com coragem, levar a cruz de Cristo para aqueles que estão afastados, que perderam a esperança, que vivem nas sombras do pecado e da ignorância. Vamos agora à nossa conclusão de reflexão e depois a nossa oração. Para o que está cansado ou cansada, oprimido, querendo deixar a missão, a aclamação ao Evangelho de hoje que vocês vão ouvir na missa é de Mateus 4,19. Jesus diz: "Vinde após mim. O Senhor lhes falou e vos farei pescadores de homens." Vinde após mim. A nossa missão é esse andar atrás de Cristo. Nós estamos andando atrás do Senhor porque Ele é o nosso mestre. Jesus é a força que traz ao nosso coração a certeza que a nossa missão não é nossa, mas é dele, pois é a graça dele que nos anima e nos fortalece. É a ação do seu Espírito que move o nosso coração na direção do bem, que move a mim e a você nesta confiança séria de que sem a graça de Deus nada é possível. São Paulo nos diz: "Basta-me a tua graça." E é contando com a graça de Deus que nós queremos ir adiante, lançar nossas redes em águas mais profundas. Amém. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, que nos chama a evangelizar, que nos convoca ao testemunho, abençoa, Senhor, a mim, o ouvinte deste programa, e todos os que estão se preparando para a Santa Missa neste domingo. Toca seus corações com o divino poder do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo, para que possam evangelizar com toda a coragem do coração. Fica, Senhor, conosco, abençoa o nosso dia, nossas famílias, nossa semana, hoje e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria de São José, seja abençoado o seu dia, esse dia do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Reze pelo clero de Formosa que de amanhã, segunda-feira, até sexta-feira, estará em retiro espiritual de silêncio para alcançar as graças e as bênçãos de Deus. Assim seja. Amém.